Bom dia, pessoal. Bom dia, turma. Vamos na nossa terceira aula. Nessa aula de hoje, nós vamos falar das padronizações, da integração entre áreas, né, do guia PMBOK, da fase inicial do ciclo de vida do projeto. Mas antes da gente partir para o nosso tema de aula, nós vamos primeiro fazer uma correção da atividade. Então, com isso, eu vou compartilhar com vocês aquela revisãozinha da matéria inicial, da primeira aula, no qual a gente deixou um pouquinho mais aberto o tempo para entrega, por conta das transferências, da rematrícula, do ajuste, né, de disciplinas, para que quem chegar num período posterior tivesse a oportunidade de fazer também, né? Então, vamos compartilhar aqui a correção do exercício da tarefa primeiro, tá? Vou abrir aqui. Assim fica maiorzinho um pouco, né? E aqui eu vou deixar só a minha figurinha do lado, tá? Então, na tarefa 1, responda as questões subjetivas a seguir. Conceitue o projeto. Aqui, na aula anterior, sério, o que será? Clara, por que não está abrindo o link? Mas você conseguiu entrar, já é alguma coisa, tá? Ver se não tem como. Bom, então, uma revisão, tá? O que vem a ser o projeto, né? Aí, na primeira aula, nós falamos disso. E na segunda aula, nós falamos a diferenciação de projeto com processo. Então, ele é um documento que visa produzir bens e serviços, né? É um planejamento da unidade produtiva. Ele representa um propósito de investimento, um programa financeiro, um programa de informatização, um plano físico de inversões, né? De vender, de adquirir, de estar movimentando ali a sua estrutura. Essa estrutura que visa, nesse esforço todo, de um determinado período de tempo, para produzir alguma coisa nova, ou para modificar, ou um serviço novo, um resultado exclusivo, ou uma modernização da empresa, uma reestruturação, né? Então, até tem uma perguntinha lá no estudo de caso. A empresa quer mudar a sua estrutura organizacional, quem ela contrataria para fazer esse serviço? Um escritório de projetos no qual possa estudar direitinho o que essa empresa faz, para que ela possa realmente estar sendo mais enxuta, né? Executar suas tarefas mais rapidamente, mais ágil, menos burocrática. Então, o projeto, ele tem começo, meio e fim, tá? Por isso que ele é temporário. Ele é tudo que você se esforça, né, para atender um desejo de alguém ou das partes interessadas que possa produzir um resultado ainda não existente, um resultado ainda melhor. Na universidade, eu fiz um curso de atualização esse intervalo entre um semestre e outro, e eu não sabia, eles têm um setor de recuperação de ativos que seriam o seguinte: tem carteira quebrada, tem um equipamento que não funciona mais, então vai lá para esse setorzinho, eles tentam ver se tem utilização, e se não tiver utilização, eles vão providenciar o descarte.
Então, é um setor que tenta extrair do recurso que se tem para transformar em algo que possa ser útil, usável e ainda aproveitado, né? Então, dentro desse setor de movimentação de equipamentos, de ativos, existem vários outros setores que são de manutenção, que são de fábrica, né? Então, tem alguma coisa assim ligada com os cursos, principalmente de engenharia, que tem capacidade de dar sugestões para que possa ser feito um reaproveitamento disso. Então, projeto. O que está em negrito é o que deve ficar na cabecinha de vocês. Mas, puxando um link com a aula passada, a gente pode também estabelecer que o processo é algo diferente do projeto porque ele é contínuo, ele não para. Você começa a implantar, ele vai produzir coisas, né? Vai produzir bens e serviços, vai produzir um resultado diferenciado, vai alterar a estrutura, a maneira de se fazer, mas ele tem que ser recomeçado constantemente, ele não pode parar. Então, quando você está andando num carro, é aquele que é o processo. Quando você está montando o carro, aquele é o projeto, tá? Então, essas diferenças, né, que caracterizam mais. Ainda falando do projeto, esse esforço que se fala é o quê? É os recursos, a mão de obra, a tecnologia, os empregados, falei da mão de obra, né? E, vamos dizer assim, todo o equipamento necessário para produzir aquele produto, aquele serviço, aquele bem novo, exclusivo, único, né? Então, esse esforço é onde você vê, olha, não existe projeto sem recurso, não existe projeto sem dinheiro, não existe projeto sem gente, né? Sem você falar do quanto vai se gastar, né? Então, você tem que pensar nesses detalhes. Vamos passar para a segunda pergunta. Pessoal, alguma dúvida com relação a projeto? Pode perguntar pelo chat se não quiser falar, tá? Não tem problema. Os motivos que levam a iniciar um projeto. Bom, então, sempre esse projeto, ele vem assim, olha, para resolver um problema. Ai, que ótimo ver essa palavrinha tranquilo. E se é para resolver um problema, esse problema pode ser de diversas naturezas. Existe essa disciplina voltada para a área pública. Então, na área pública, o projeto, por exemplo, seria vamos modernizar uma escola. Precisamos fazer uma educação para o trânsito, né? Então, o projeto, ele cabe em todo lugar, sabe? Cabe na minha vida, cabe na sua, sabe? E é só você ter uma necessidade, né? Um desejo, né? E um problema, né? Se tem um problema, você vem resolver, né? Então, essa palavrinha demanda de mercado é a necessidade que o mercado tem daquilo que você pode satisfazer, né? A oportunidade é você vir com um produto que complementa a necessidade e você pode agregar um pouquinho mais. Então, você já tem ali a vontade de uso, desejo, tal, e você satisfaz esse desejo. Então, você tem as duas coisas, que é a oportunidade. Ele vem através de vamos dizer assim, de um planejamento estratégico para mudança de negócio de uma empresa. Ele vem da necessidade social, igual agora. Ai, como nós estamos precisando de muita chuva. Então, toda vez que eu olhar para fora e estiver chovendo e não puder passear com os cachorrinhos na chuva, eu vou falar assim, graças a Deus que o solo está sendo irrigado, molhado, né? E que a gente pode não ter problema de energia, né? Então, essas coisas da chuva a gente já não consegue interferir, mas podemos repensar na sustentabilidade do meio ambiente, no qual a gente pode agregar a nossa partezinha, a gotinha num copo d'água, que pode transformar
essa situação, né? Então, olhar pelo lado da sustentabilidade, economizar a água, poluir menos o ambiente, né? Quantas pegadas de carbono você gasta por mês aí? Quantos você poderia economizar ao invés de andar de ônibus, você andar de bicicleta? E assim vai indo, fazer algumas trocas sustentáveis, né? Consideração ambiental. Acabei entrando no assunto pela necessidade social, né? E por solicitação de cliente, por avanço tecnológico, né? Por necessidade jurídica e de regulamentação, eu preciso implantar assim, assim, assado, porque a Anvisa está me fiscalizando, ou então porque o IBAMA está me embargando a obra, então eu preciso dessa licença ambiental, então eu tenho que regularizar. Ou simplesmente para resolver algum problema que já existe ou que está previsto para acontecer. Então, você vê que projeto tem uma motivação. A motivação é a interrogação, né? Essa interrogação, esse problema, essa necessidade ou simplesmente um sonho, né? O sonho seria andar num carro que voa, né? Já pensou que legal voar, não ter que bater com o motoqueiro, não ter que, sabe, assim, coisas excepcionais, de tantas gente vê em desenho animado, daqui a pouco estão construindo um carro que voa, né? Bom, comente sobre o ciclo de vida do projeto, dos projetos, né? Então, o ciclo de vida é as fases que compõem e por onde passa o projeto, né? Desde a sua maturação, início, até a sua entrega final, né? Que você vai estar ali concluindo a sua fase de projeto com a finalização. Fase de um projeto é assim, é o conjunto de tarefas e atividades relacionadas de maneira lógica, ou seja, aquelas que são parecidas, uma fase. Mudou um pouquinho, outra fase. Alterou um pouquinho, outra fase, né? Então, você reúne as tarefas, atividades que estão ali próximas, relacionadas e sequenciais, né, de forma interativa e sobrepostas. Ou seja, para fazer a terceira fase depende da primeira e da segunda. Não tem como fazer a terceira se você não tiver bem calçado, com estrutura, né, bem feita, com seu escopo bem definido, né? O que é o escopo? O escopo são os objetivos do projeto, né? Então, se você não tem isso desenhado, você não tem como fazer a conferência da qualidade, você não tem como ver se ele ficou bom, e assim por diante. Então, o projeto, nesse mapeamento da sua vida, tá? Ele vai ser descrito em 4 fases. O início, a organização e preparação, que é a mesma coisa que planejamento, tá? A execução, que é a parte maior, o trabalho árduo, a mão na massa, e, por fim, o encerramento. Na fase inicial, é o que nós vamos comentar hoje. Lá na frente eu vou falar mais, que é a nossa própria aula aqui, tá? Na parte de planejamento, é quando a gente for vamos dizer assim, já fazer a parte documental, talvez na próxima aula da semana que vem, a gente já inicia, né, vamos dizer assim, as fases de elaboração do projeto, mas a gente começa aqui na intenção desse projeto, para depois partir para a execução do projeto. Tá? E o encerramento é bater o martelo. Você me pediu isso, eu estou te entregando isso. Então, concilia com a proposta que a gente tem no início. A quarta questão: quais os principais resultados esperados de um projeto? E se tudo deu certo, professor, olha, vai aumentar, claro, se todo mundo quer comprar esse produto novo do meu projeto, se todo mundo quer ir no show do Rock in Rio, ou quer andar de metrô, de trilho, de monotrilho, ou trilho suspenso, né? Então, a empresa vai aumentar os seus ativos, né? Então,
ele aumenta monetariamente o valor dessa empresa. Às vezes, a gente faz projetos simplesmente para fazer com que as empresas elas aumentem o seu goodwill, o seu valor de venda no mercado acionário, né? Então, essa parte ali, depois a gente vai ver nos intangíveis, né? Mas o monetário é tangível. Aumentou o valor da empresa porque ela sabe fazer bem, porque ela sabe fazer aquilo, porque todo mundo quer aquilo, né? Quer aquele produto, então ela ganhou mais. Aí ela é tangível, tá? Serviços públicos. Eu também. Bom, se o negócio que eu estou inventando aqui é muito bom, serviço público, metrô, tá? Melhora as instalações, porque se você quer fazer uma coisa bonita, uma coisa moderna, você precisa ter os equipamentos mais modernos para também produzir dessa mesma forma. Então, melhora a instalação, melhora a tecnologia, melhora as ferramentas, equipamentos, e também melhora, se o seu produto é muito desejado, a sua participação no mercado. Então, se você tinha 10% de demanda de mercado e aumentou para 15%, você dobrou, né? Você pegou 50% daquela sua, né, do que o outro estava levando no seu lugar. Os objetivos intangíveis, a gente pode colocar, é a boa-fé. Eu contratei, né? Eu prometi, eu entreguei. Eu sou uma empresa idônea, né? Eu entrego aquilo que eu me comprometo, então eu sou uma empresa que eu mostro o que eu tenho de bom para os outros, né? Então eu passo a ter um reconhecimento de mercado. Vocês viram aquele negócio que a Fiat falou de um jogador de futebol, não sei o que, eu nem entendi direito, mas o que eu mais vi na rede social, eu não vou mais comprar carro da Fiat, eu não vou mais fazer isso, porque, né, esse aqui não condiz. E a Braskem? A Braskem, que é uma indústria grande, né? Participa na B3 também, então as ações dela ficou quase com metade do preço. Por quê? Porque ela se posicionou de uma maneira inadequada. Então, tudo que ela fez de bom, né? No momento que ela faz um pronunciamento, ou que alguém fala, ela agiu contra o meio ambiente, ou contra isso, contra aquilo, ela já perdeu a boa-fé dela. Aí que é importante, o reconhecimento da marca. Você viu? A marca. Não é a marca que fala, mas as pessoas que estão na marca que falam. E aí, sujou, manchou, né? De uma forma assim... Bom, ainda como bens intangíveis, nós temos as marcas registradas, a reputação da empresa, o alinhamento do negócio estratégico, né? O alinhamento estratégico de negócio da empresa. Então, tudo isso faz com que ela seja benquista, que todo mundo queira, né? Quem não quer comprar um pouco de ações do Banco do Brasil? Olha que campanha bonita. Bora fazer alguma coisa, né, com o dinheiro que ainda você vai ganhar se você entrar no sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É muita propaganda, né, gente? Mas não deixa de ser, porque o Banco do Brasil, ele dobrou seus lucros do ano anterior, né, e vem mostrando aí um excelente desempenho. Bom, quinto, comente sobre a hierarquia do projeto, né, e defina os níveis. Então, quando a gente tem a hierarquia, nessa imagem aqui, que vem, deixa eu pegar aqui rapidinho, hierarquia, 2. Aqui. Aqui. Nós temos os projetos, que são de base. Esses projetos, ele pode estar com um objetivo em comum, né? Aí vem um programa e pode estar dentro de um complexo maior, que é uma linha de estratégia, que é o portfólio. Então, assim, nós conseguimos entender na figura. Vamos ver o que diz nas palavras.
O portfólio é um conjunto de projetos ou programas. Você vê que ele pode estar ligado diretamente com o projeto, ou ele pode ter o intermediário, que é o programas, e outros trabalhos agrupados. Por que se agrupa projeto? Para facilitar o gerenciamento, para que esse gerenciamento seja eficaz, né, a fim de atender os objetivos e estratégias do negócio. Então, portfólio está mais ligado com a estratégia, porque é uma linha geral, pode abarcar vários programas e também pode abarcar diretamente projeto. O programa é um grupo de projetos também relacionados, ó, tem alguma coisa em comum de objetivo, tá? Gerenciados de modos coordenados, ou seja, vamos fazer alinhados, né, coordenados, um próximo do outro, para obtenção de benefícios e também para controle, documento geral da programação, tá? Então, essa é a definição de um de outro, e o projeto nós definimos na primeira pergunta. Então, aqui está a correção da primeira tarefa. Vamos, então, iniciar uma breve revisãozinha da nossa aula passada, só para que a gente não perca o fio da meada, né? Não passamos assim, eu sei que vocês já assistiram, já foi gravado, mas eu acho interessante dar uma pinceladinha no que a gente fez na aula passada. Então, esse metrô aqui de São Paulo, ele se preparou para as ampliações na vésperas de Copa, né? 2014. Então, ele quis saber se vamos dizer assim, se esse projeto é projeto ou o que é, né? Dessa linha nova aqui, tá? Então, é uma linha amarela e aqui tem várias fases. Então, vamos supor aqui, olha, poderia ser considerado um programa de reforma ou até o portfólio de várias linhas dentro desse metrô, né? E ele teria essa condição ali de estar sendo bem identificado. Então, essa expansão de apenas uma das linhas, ele pode ser considerado um projeto? Sim, pode, né? Porque ele é um esforço temporário, tem começo, meio e fim, né? Ele vai criar uma linha nova, né? Que é um produto exclusivo, diferenciado, um serviço, né? Então, ele é um projeto. Ele pode estar dentro de um programa, que daí vem a ser a linha 14, a linha 15, a linha 17, né? As outras fases desse programa, tá? Então, ele é, sim, o esforço temporário. Estou só indo e voltando, né? E aí, fases típicas desse projeto: exclusivo, conjunto de operações, né? E tem esse objetivo em particular. Tudo isso compõe a problemática em si. Aqui, a gente tentou colocar que ele faz parte do objetivo de negócio, né? Então, ele é uma estratégia para adquirir os resultados. E que aqui estão vamos dizer assim, as características do projeto, que tem uma administração própria, tarefas independentes, né, que ele usa recurso, que ele tem um prazo determinado, né, que ele tem um resultado único, que ele tem um patrocinador, vocês já ouviram falar quando o pai banca a gente, né, que ele possui um grau de incerteza, tem objetivos claros, né, e que, se você continuar nessa atividade repetitiva e contínua, o de projeto vira processo, tá? Então, tem algumas coisas semelhantes. Todos dois são executados por pessoas, todos dois têm limites de recursos e todos dois precisam de planejamento, tanto o projeto quanto o processo. Então, aqui estaria mais para uma igualdade, não para uma diferença, né? Mas aqui a diferença é que ele é temporário e produz um resultado único. E o processo é uma atividade repetitiva. Se ela é repetitiva, ela está sempre produzindo a mesma coisa. Uma grande diferencinha nesse detalhe aqui, tá? Agora, eles são diferentes. Aqui cria uma nova empresa, aqui administra a empresa.
aqui constitui um aeroporto, aqui opera o terminal de um aeroporto, e assim por diante. Essa parte aqui, que nós vimos de... as pessoas que integram, quem são as partes interessadas no projeto? Então, a gente tem a equipe, tem os patrocinadores, o fornecedor, sabe, os parceiros, e tem o público externo, que é o governo, o banco, né, os usuários, os vizinhos, né, todos eles são as partes interessadas, também chamadas de stakeholders. Iniciamos o processo, nós vamos ver essa fase lá na sequência, tá? Aqui estão encaminhados praticamente todas as fases de execução, né, várias áreas, e nós vamos estar vendo essa aqui, que é do início e integração entre as áreas. Aí vem o projeto da linha amarela, né? Da linha amarela, já estamos identificando, né, que o metrô é uma obra inédita, né, e que usou alguns recursos, né, e aqui pergunta se é sucesso ou se é fracasso, que é bem aquele caso, né, olha, teve contratempo, a empresa não conseguiu entregar na data prevista, a sua equipe teve que trabalhar com uma máquina, um equipamento muito novo, muito moderno, né? Então, ele não atendeu a tripla restrição. Então, a definição de sucesso está aqui no conceito tradicional, que ele, assim, ele atende o prazo, que é o tempo, ele atende os objetivos e ele atende o custo, né? Então, entre tudo, o orçamento não fura, essas coisas, então é bem diferente, né? Bom, esse chamado trio aqui, trio elétrico, o triângulo de ferro, ou tripla restrição, é o que vai dar uma estrutura no norte do nosso projeto. É praticamente as 3 áreas que definem o projeto, tá? O sucesso do projeto. E problematizando esse sucesso, então eu posso ter a eficiência, eficácia, que é cumprir cronograma, cumprir o resultado, cumprir o orçamento, o impacto que ele tem no cliente, o impacto que tem na equipe, o impacto, o sucesso comercial e a preparação do futuro. No caso dessa empresa, dessa fase do metrô, dessa linha suspensa, a amarela, não, a amarela foi a primeira, a outra é a linha 15. A linha 15, ele teve um grande impacto aqui na equipe, ele modernizou e vai trazer muitos lucros para a empresa e vai ter um impacto de futuro muito bom, porque quem já dominou a tecnologia, que aprendeu, que desenvolveu a equipe, tem condição de competir com outras empresas de fora que tivesse que vir aqui fazer alguma coisa, né? Então, já aprendeu como fazer, tá? Então, esse é o caso, assim, de você estar identificando o que realmente você tem de bom nisso daí. Agora, ele não teve nada de bom aqui na parte da eficiência, porque ele furou o cronograma, ele furou o orçamento, ele não cumpriu o prazo, né? Então, tudo isso ele fez de errado. Tá? Agora, vamos definir o que é fracasso. O fracasso é um não comunica com o outro, igual a Torre de Babel, o cliente não quer mais o produto, a qualidade não está de acordo, o patrocinador não mandou recurso, né? Teve falta de integração de planejamento, falha de engajamento da equipe, tudo isso leva ao fracasso. Tá? E nesse caso, nessa situação 2 dessa aula, os prazos foram adiados, extensões foram reduzidas, fez com o dobro de dinheiro metade do que devia fazer. A elevação do preço do quilômetro, tá ligado os dois. Condições de diagnósticas, assim, não foi previsto que ia precisar de importar essa tecnologia e treinar essa pessoal para poder fazer tudo isso. Acharam que era mais fácil, então não teve um diagnóstico inicialmente,
né? Problemas com a contratada, com projetistas e também com outras pessoas, uma gestão péssima até encontrar o eixo. Então, esse processo não foi um sucesso, né? Ele teve um enorme atraso, ele estourou o orçamento e tal. Então, nesse sentido, ele não foi um sucesso. Mas ele teve um impacto bom sobre a equipe, e aí eu posso considerar que esse impacto na equipe, ele realmente foi um sucesso, né? Então, essa aqui foi a aula passada. Vamos, então, agora, depois de quase 40 minutos só falando de revisão, né? É para vocês estarem assim bem preparadinhos mesmo. Opa, esse aqui é o PMBOK. Depois eu vou apresentar ele para vocês. Visualização. Vamos ver se eu consigo visualizar a tela cheia, para ficar mais bonitinho. Legal. Então, a nossa terceira aula, nós vamos ver a fase de padronização, tá? Inicial, o básico, básico, básico. Antes da gente começar o estudo, a primeira coisa que a gente faz é dar uma analisada nas coisas. Olha que bonito aqui, ó, esse monotrilho aqui, tá? Esse aqui que foi o que deu muito trabalho, um monte de confusão, né? A cara dele aqui, ó, 14. Bem bonitão, né? É só para vocês conhecerem. Então, nós vamos assim, começar falando do problema. O gestor desse projeto do metrô deve criar uma estrutura nova para ter ascensão sobre o seu time e também para agilizar o processo de decisão. Bom, está achando que é muito burocrático e precisa dar uma encurtada aí nos processos, porque agora não é burocratizar, agora é ser rápido. Entre o mais veloz e o mais forte, fique com o mais veloz, porque vai acompanhar as mudanças e vai atingir seu objetivo, porque hoje as coisas estão muito rápidas, né? Olha só, nós dando aula, você na sua casa e eu na minha, e nós dois falando da mesmo assunto, dedicando, né? Falando assim, interagindo ao conhecimento aí, que legal que é, né? Repartindo. E você sabe que conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, multiplica. Não sei se o professor de matemática explicou como que é isso para vocês, né? Mas quem doa o conhecimento, né? Que tem o copo ali cheio, ele não fica com menos. Ele não fica com menos conhecimento. Não é igual você ficar com metade do copo d'água. Não. Ele continua com o conhecimento dele e aquilo que ele conseguiu transmitir, que você conseguiu assimilar, também vai começar a encher o seu copo, então vai ficar com 2 copos cheios. É a única coisa que dividindo se multiplica. Isso eu acho fantástico, né? Então, ela pensa, como fazer essa reestruturação? Quais as vantagens de uma nova estrutura? Tá? O que essa nova estrutura pode me trazer de vantagem aqui para a minha empresa? Então, primeira coisa, vamos conhecer as metodologias. As metodologias, o que é isso? São propostas, né? Guias manuais, que é um conjunto de informações que vão expressar as melhores práticas naquele setor, né? Então, como fazer assim? Como fazer assado? Como eu devo me organizar para poder ter essa conhecimento para fazer essa nova estrutura? Então, diversos pensadores, né, diversos projetistas resolveram, ó, vamos criar aqui um manual para a gente fazer o serviço bem feito. Eu já vi você fazendo isso, você fazendo aquilo, desenvolver. Então, os melhores costumam fazer criar instituto, né, cooperativas, e aí criar um manual de boas práticas, né, em gestão de projetos. Esse nome aqui, ó, Project Management Institute,
é um instituto de gerenciamento de projeto que reuniu esses pensadores. Ah, eu quero me filiar aqui nesse instituto. Então, eu pago uma anuidade e sempre que tem uma ideia nova, eles vêm e me remetem a ideia. Então, eu começo a participar das melhores práticas naquele segmento, tá? Tem o IPN, é uma International Project Managing Association, Associação de Gerenciamento de Projetos Internacional. É outro órgão diferente desse, tá? O Project PMI, ele criou esse manual aqui, que é o Project Managing Body of Knowledge. Então, é o PMBOK, né? Body Knowledge, BOK é Knowledge, conhecimento. Então, é um manual, é um guia de boas práticas. Bom, se eu estou querendo mudar minha estrutura, eu devo saber qual que é a melhor estrutura, como que eu devo montar essa estrutura. Então, assim que a empresa estava pensando. Então, peraí, vamos conhecer primeiro quem é que está... assim, quem é que está executando essas coisas, né? Então, o projeto, como eu mostrei para vocês, existiu desde a época das pirâmides, né? Das grandes construções de estrutura, de uma forma informal, ou seja, um conhecimento repassado, técnicas, mas que eles não tinham uma coisa assim, vamos dizer, como é hoje. Tudo que você precisa, você já tem uma receitinha como fazer. Né? Então, o PMA, né, que é essa associação, ela foi criada em 65, tá, na Suíça, e é uma associação que é muito bem recomendada, né, em vários países da Europa e do mundo. Aí tem o PMI, que é o Instituto de Gerenciamento. Esse instituto foi o que criou, né, nasceu o PMBOK. Aqui também na mesma época, só que um foi da Europa, o outro dos Estados Unidos. Existe ainda o PRINCE2. Esse PRINCE2 é Projecting in Control Environment, ou seja, um ambiente de projeto controlado. Ele é mais um estilo assim alemão, de tanto controle, tá? É o mais rígido que tem, não que ele não seja tão bom quanto os outros guias, mas ele também é um guia, né, de bastante sucesso e que organiza direitinho. Só que nós vamos priorizar o PMBOK, porque ele está mais assim... O brasileiro gosta mais de seguir Estados Unidos, né? Então é por aí. Mais ou menos nesse padrão de escolha. Então, esse é um guia que ele padroniza, que ele repercute, assim, olha, como fazer isso, aquilo. Se não me engano, eu já coloquei no AVA como um material de apoio, porque a gente vai estar falando dele e vocês podem ir lá recorrer. Esse guia, se eu fosse comprar, eu ia pagar em torno de 700 a 800 reais. A minha sobrinha, fazendo engenharia da produção, falou, tia, eu consegui esse material aqui. Eu acho que na internet se consegue tudo. Como é que ela fez? Eu não sei, eu não posso ensinar vocês a reproduzir um negócio tão caro, né? Mas eu vou transmitir gratuitamente para vocês. Então, baixem ele, tenha como um arquivo de bibliografia mesmo, porque vale a pena, é a edição mais nova que tem desse manual, tá? Então, ele padroniza, identifica, conceitua processos, áreas de conhecimento, ferramentas e também dá sugestões de técnicas, tá? Então, que ferramenta usar, né? Qual a técnica que eu vou aplicar aqui? Então, qual que é o benefício de ir atrás de um guia desse? Primeiro, padronizar as atividades, não ficar perdida, fazer um mapa de controle, né? Melhorar o fluxo da comunicação entre as partes envolvidas, que é a integração das partes, tá? Cada área no seu devido lugar, mas todas se conversando, porque uma área depende da outra. Eu só posso fazer meu trabalho depois que o meu vizinho fizer o dele,
tá? Redução de negligência de atividades importantes. Então, se está tudo na lista, se está tudo escrito no mapa de controle, vocês já passaram em alguma construção civil e que vocês viram lá aquele cronograma? Nós vamos estudar aquilo ali, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, ali é o cronograma de todas as tarefas elencadas no prazo dos meses ao longo do período de entrega da obra. E aí eles pintam lá, olha, aqui já está nessa fase, aí fez mais uma fase, pinta outra fase, então aqui ainda está aqui. Então você tem, vamos dizer assim, um mapa que não vai ficar nenhuma atividade negligenciada, não vai deixar de ser feita. E só vai fazer depois de cumpridos pré-requisitos. E só vai fazer as sucessoras depois que você tiver concluída a fase atual. Então, ele dá ênfase ao uso de recursos de uma maneira eficiente e controla o andamento do projeto. Também vai saber tratar os riscos de maneira mais otimizada, tá? Então, padroniza o processo, você consegue ter mais chance de sucesso no projeto, tá? Isso é muito legal, gente. Aí, vamos entender a sequência. O PMI é o instituto, o PMO é o escritório de gestão de projeto. Então, é um office. Esse office eu posso ter 2 ou 3 projetistas, ou uma equipe completa para cada área, aquele da análise de risco, aquele da qualidade, aquele da integração, e assim por diante. Cada um especializa numa coisa. Então, quando eu falo de escritório, eu estou falando de vários, né, gestores de projeto junto, né, que é um departamento. Nesse escritório, né, você pode ter vários outros projetos ali sendo administrados. Mas eu posso ter um PMO, que é uma estrutura dentro da empresa, e essa ser apenas um departamento. Esse departamento vai fazer a mesma, vamos dizer assim, a mesma eficácia de um escritório, porém, é ali apenas um departamento dentro da empresa. Tá? Esse departamento da empresa ele é dedicado a projetos, normalmente composto por profissionais que já possuem vivência em projetos e que conhecem bem as estruturas. Então, nós temos 3 tipos de prestador de serviço nessa área, que seja a pessoa individual, eu sozinha, trabalhando autônomo, não tenho vínculo com ninguém, vou chamar os profissionais que eu precisar para me ajudar, mas eu sou sozinha, autônoma. O departamento que é dentro da empresa, né, que é apenas um suporte, que daí a empresa comporta, né, várias pessoas trabalhando nisso. E tem o escritório corporativo, que esse escritório corporativo é um office, né, uma empresa realmente que só faz isso. Tá? Então, essas 3 formas que eu posso fazer. Então, uma nova estrutura para o projeto do metrô. Vai trabalhar com gerenciamento de projetos. E nesse gerenciamento de projetos, ele vai ter várias áreas afins. Então, essas áreas, ó, começa aqui com o escopo objetivo, faço o cronograma e o custo. E aí eu vou precisar da comunicação, eu vou ter que adquirir recursos, né? Equipamentos, etc. Vou trabalhar a qualidade, eu preciso de recrutar as pessoas para trabalhar no projeto, eu vou ter que lidar com as partes interessadas, que é todo mundo, o patrocinador, etc. E eu vou ter que trabalhar com risco. Então, no momento inicial, o que se faz? Primeiro, um brainstorm, ou seja, uma chuva de ideias. Nessa chuva de ideias, começa-se a colocar para fora os problemas, o que você quer, né, que seja feito. Qual que é o objetivo? Qual que é as coisas que vocês precisam fazer
para ter a união dessas áreas, a sintonia, a orquestra, a afinação, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, né, de todas as áreas juntas, né, e como que a gente pode fazer acontecer, tá? Conhecendo um pouco das áreas, conhecendo um pouco da estrutura da empresa, a empresa que administra o metrô, tá? Então, essa nova estrutura para o projeto do metrô, ele precisa de o gestor oficial do projeto para escolher uma estrutura organizacional específica, tá? Para esse projeto. Então, ele vai precisar montar um escritório de projetos, ou seja, um PMO, né? Esse escritório, ou esse office, ele vai tentar gerir toda essa situação, tá? Então, vamos para um outro caso. Olha que bonito aqui a imagem do metrô em São Paulo, como é que ficou essa questão toda. Vamos iniciar o projeto. Bom, fizemos aquela chuva de ideias, já sabe que tem que contratar um escritório, né, de projetos, e agora vamos começar a planejar, né, esse planejamento e falar dessa gestão da integração. Para isso, nós vamos usar o exemplo da linha 17, que é a linha ouro. Ela foi tirada do escopo das obras do metrô, né? A explicação da suspensão insuficiente, né? Ao pesquisar, descobriu um desacerto com a empleiteira e também falta ou falha no orçamento. Era preciso encerrar parte desse projeto do jeito que estava ali. Então, ele teve, olha, a explicação não foi bem, não teve explicação suficiente para administrar aquele projeto do metrô, da linha ouro, né? Pesquisou, teve falha entre a empleiteira, o consórcio, né? Aquele pessoal lá gastou demais, e aí, cadê a minha parte? Não teve. Então, era preciso mudar essa forma de fazer as coisas. Será que os ajustes do projeto foram só nas áreas contratuais com a empreiteira e com os stakeholders? Ou outras áreas também foram assim afetadas para esse projeto? Então, para ajustar, vamos estudar as áreas de gerenciamento, né? Então, olha lá as dúvidas das áreas. Então, com relação à questão da suspensão da linha 17, somente as questões contratuais foram afetadas? O gerente do projeto recorre ao processo de integração e começa a refazer seus planos. Então, vem cá que eu vou reunir informação, eu vou ver o que foi que aconteceu. E dentro do que foi que aconteceu, aqui está as mesmas areazinhas que eu vou tentar descobrir o porquê. Por que não está acontecendo essa linha ouro do jeito que foi prevista? Quem contratou e pegou o primeiro recurso, ó, se mandou, ou seja, comprou, fez igual aqui o nosso VLT, né? Depois eu vou pôr um projetinho de avaliação do VLT que eu encontrei na internet, para vocês terem uma ideia da bagunça que foi, né? Pegou, usou o dinheiro, fez uma bela de uma bagunça e não entregou nada. Então, fez confusão, queria mais dinheiro, não vou fazer, não vai dar, não sei o quê. Mas o que aconteceu aqui? Não houve uma sintonia de áreas, não houve aquele repasse dos objetivos pretendidos com tanta clareza. Tanto é que ela dizia assim, não, eu não fui contratada para isso, não, eu quero mais aquilo, então é isso, aquilo. Quer dizer, deu confusão aqui, olha, que ela começou a enrolar o tempo e não conseguiu
desempenhar as mesmas coisas. Então, nem chegou a passar muito para frente, ele ficou entre o tempo, o custo, que é o orçamento, o tempo, o cronograma, o custo, o orçamento. Então, quando a gente vai realizar um projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer é ter bem claro, olha, eu quero isso, com as características assim, com essa qualidade assado, para saber da qualidade eu vou testar assim, ou seja, a gente vai tentar imaginar tudo que deve ser feito para poder conseguir atingir essa descrição do problema, a descrição do produto que deve ser entregue, é a mesma coisa lá, o Estado contratou uma construtora para fazer o asfalto. Aí prometeu fazer um asfalto, aquele de concreto, que deveria medir umas recomendações, mas isso eles não especificam muito nessas contratações, né? Aí vai o auditor ver se o asfalto foi entregue nas condições adequadas, tem metade do concreto que deveria ter, não tem. Ou tem metade daquela manta asfáltica e não tem todo o complexo. O que ocasiona isso? Ocasiona os buracos na chuva, né? Ocasiona acidente, né? Porque o buraco gera o acidente. Você não tem uma quebra do carro, né? Além de contar com riscos de também perder muitas vidas. O que é isso? Falta de colocar a descrição do que se quer adequadamente. E aí, quando for conferir aqui a qualidade, você tem condição de avaliar se essa qualidade está entregue de acordo ou não. Aí você tem condição de dizer, olha, como que eu devo fazer? Né? Eu devo comunicar sempre por e-mail para ficar registrado? Olha, se você não lê seu e-mail 3, 4 vezes por dia para atender os requisitos da empresa, você não está trabalhando para mim. Aliás, hoje eu sei que você está presente porque você está aqui na minha aula, mas se eu fizer uma pergunta e vocês não responderem e falar assim, olha, eu quero que vale nota, vai ter gente que vai estar ligado, mas não está conectado, ou que vai estar assim, em sintonia, aqueles que vão responder a pergunta. E assim, formalização. O funcionário que não responder em tantos minutos, eu mando embora. Né? E aí, vamos chorar por causa disso? Não, vamos prestar mais atenção. Vamos prestar mais atenção porque a comunicação é fundamental para resolver um problema que tenha da falta de sintonia entre as áreas. Então, eu devo percorrer a comunicação para avisar os patrocinadores, o banco, o cliente, né? A empresa, né? os proprietários. Então, eu tenho, vamos dizer assim, essa parte de integração que permeia por todas as demais áreas, ela deve fazer um link. Olha, eu vou precisar disso, olha, eu tenho que fazer um objetivo bem descrito, porque senão eu não consigo medir a qualidade. Se eu não descrever o que eu quero, eu não sei que equipamento eu vou precisar ter, qual tipo de matéria-prima para poder realizar. E aí eu preciso falar com o pessoal que está trabalhando na equipe. Se eles não sabem fazer aquilo, eu tenho que treinar. Então, um treinamento pode vir na hora certa para resolver um problema que pode ser detectado com a integração das áreas, né? Você está em contato. E esse contato, ele deve ser padronizado, né? Ele deve ser, olha, para mim falar com o meu gestor, eu posso falar pelo WhatsApp ou pelo sisteminha da empresa, né, de comunicação, eu posso também falar mais formal por e-mail, né? E assim por diante. O e-mail hoje, além de ser um documento que fica gravado ali, e provas de defesa para... eu não fiz porque você não me autorizou a fazer. Então, a autorização está lá no e-mail. Ou então, foi feito um pedido, você não executou meu pedido. Então, você merece uma chamadinha de atenção. Então, essa coordenação
né, de conhecimento preliminar do que vai ser feito, a integração que vai mostrar, tá? Agora, o gerente de projetos de obras do metrô precisa entender essas áreas de conhecimento, né? E aí tentar resolver essa sua situação. Então, vamos começar falando da parte central. Essa parte central, tá até aqui como triângulo, e triângulo de ferro, que é o que dá a estrutura para o projeto, que é o escopo, custo e tempo. Escopo, objetivos, quer dizer, eu descrever tudo que vai ser feito, né? O custo, eu mensurar o que vai ser gasto, então, através de um orçamento, eu vou conseguir medir, né? Ó, aqui eu sei o que eu preciso fazer, né? O que eu quero fazer? Aqui, quanto eu vou gastar? Que é o orçamento. E aí, quanto tempo eu vou demorar para executar e fazer tudo isso? Então, o cronograma. Então, desse escopo, sai 3 documentos, ou até um pouquinho mais, dependendo, mas 3 básicos. Aqui, que é o termo de abertura, que compõe o escopo, toda a descrição, a qualidade. Quer dizer, dentro do escopo eu dou as linhas gerais do que vai ser o projeto inteiro. O custo é o orçamento do que eu vou tentar corresponder com o que foi descrito. E o tempo é o cronograma. Bom, aí vamos na área de integração. Ainda vamos começar lá de cima, não é lá de cima. Essa área aqui, ela tem que estar relacionada com todas as áreas, no centro, como eu te falei, mas aqui ela está ligada, olha, pelo quadro de baixo que passa em todas as áreas. Esse quadro aqui, verdinho mais claro, ele significa que ele deve fazer a união e que vai de recursos humanos e aquisições, que são 2 pilares sem mão de obra e sem materiais, eu não faço nada. Materiais, eu digo, matéria-prima e os equipamentos para ser produzido. Dentro da parte de aquisições, eu vou ter contratos de comodato, contratos de arrendamento, contratos de empréstimo. Não é só gastar, né? É também gastar, né? Comprar, adquirir, mas se eu puder alugar, eu não vou comprar o equipamento para ter ele inutilizado em outros períodos. Então, eu tenho que pensar muito bem como administrar esse recurso. Então, se você olhar aqui, olha, o triângulo não, o quadrado que está aqui embaixo, abaixo de todos os outros, ele permeia o RH, permeia aquisição, né, partes interessadas, risco, né, tudo fazendo a integração, tá? A integração vai estar de mãos dadas com a comunicação, e a comunicação parte das pessoas, né? Das pessoas para o desenvolvimento do projeto. E esse desenvolvimento, se ele está mais harmônico, você vai trabalhar mais feliz, realizado. Olha, eu estou sendo elogiado, estou fazendo um bom trabalho. Aí eu respaldo aqui, olha, na qualidade do projeto, né? Eu estou entregando um produto com algo mais, né? Eu estou entregando o produto com aquela alegria, né? Com aquela felicidade. Às vezes a minha mãe faz um bolo, esse bolo aqui parece que não ficou bom, né? Aí outro dia ela faz o bolo, cresce, fica fofinho, não sei o quê. Tem amor e carinho aí na diferença. É a mesma receita, mas eu não sei o que eu fiz. Estava menstruada, o bolo não presta. Desculpa. Não, mas é só uma questão de dizer assim, ó, o quanto é importante você ter aqui a equipe satisfeita, né? Sintonizada com a comunicação e focada no objetivo. Porque se ela foca no objetivo, ela responde o objetivo, então ela vai
tentar não gastar muito, vai tentar fazer o certo da primeira vez, vai tentar fazer rapidamente, e assim é onde vai dando a estrutura pesada para os clientes, né? Assim, aquela estrutura que vai dizer assim, olha, eu vou conseguir fazer o cliente ficar satisfeito, porque o produto aqui está maravilhoso, o produto aqui está excelente. Né? E, em compensação, as partes interessadas, que está aqui do ladinho das aquisições, porque a gente pensa logo no provedor do recurso, né? Em quem vai ofertar esse recurso para, né, para a empresa poder trabalhar o triângulo de ferro ali em cima. Tá? Pessoal, alguma pergunta de vocês? Vocês gostariam de fazer mais algum comentário? Professora, como é que está? Assim, eu fico curiosa para saber se vocês estão entendendo bem, se está tudo tranquilo, e o que a professora pode fazer mais em relação a isso. Vou matar a curiosidade de vocês. Vamos apresentar o PMBOK. Deixa eu ir para o comecinho dele. Aqui. Vou botar a barra lateral, está bem grandinho. E vamos colocar lá no início. A professora conversa demais e sente falta de quem não conversa. Oh, pessoal, vamos dizer assim, a vontade de estar perto, mas estaremos perto em abril. Me perguntaram essa semana, via e-mail, né? E responder, né, para a administração da UFMT. A pergunta era o seguinte: você se importaria de mostrar a tua carteirinha de vacinação? É uma grande polêmica, né, entre exigir isso, né, de todo mundo. É claro que é uma segurança, mas também é uma polêmica, porque como que você vai andar com a carteirinha na testa aqui, ó, estou vacinada, posso entrar nos lugares, ó, posso ir assistir aula, posso ir dar aula, porque eu estou com a carteirinha assinada? Eu tomei as 2 vacinas, vou tomar a terceira, já que abram aqui, e eu não tenho nenhum problema com relação a isso, mas eu acho que, de repente, vai ser um trabalho extra para a gente estar conferindo os alunos. Ó, você mostra a sua carteirinha para mim? Mas aí, você está na instituição, né? Você vai dizer o quê? Que não vai mostrar? Como é que fica? Não é meio que uma pressão psicológica você ter que mostrar sua carteirinha e assim por diante? Olha, na verdade, eu tive que responder que sim, né? Mas eu fiquei meio questionando isso, né? Será que eles vão começar a querer pedir isso para poder começar e voltar às aulas? É comitê de segurança, é comitê disso, daquilo, né? Então, olha, pessoal, muito prazer. Esse é o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, PMBOK, tá? Project Managed Body Knowledge, conhecimento. Então, aqui nós temos a parte do corpo editorial, né? Um aviso, né, de referência da edição, o índice. Aqui nós temos assim, olha, que a gente surfa nesse material, né, onde que a gente fala do gerenciamento, a parte introdutória, os fundamentos do projeto, aí o ambiente que ele acontece, né, tem todo aqui o papel do gerente de projetos, vamos até na próxima aula, a gente falar das competências que precisa ter num projeto, né, para iniciar ele. E aí é onde vai ter, nós vamos estar surfando aqui no 3, né, no 4, ó, a integração, que nós comentamos um pouco hoje, né? Olha quanto documento a gente precisa saber. Quando ele fala assim, entrada, é as informações que vêm para serem trabalhadas, e as saídas é os documentos produzidos no qual você mostra, põe preto no branco, o branco é o papel, o preto é a tinta, e está escrito o que você quer, né, para fazer. Então, aí vem o plano, né, plano de gerenciamento, várias fases, né, o escopo, o que tem que ter no escopo, o cronograma,
aqui, você vê que a professora não está falando besteira, né? O custo, você vê, ó, um capítulo para cada área que a gente comentou anteriormente, né? A qualidade, custo, qualidade, os recursos do projeto, então aqui vai estar o gerenciamento das aquisições, né? A comunicação, que é fundamental, o risco, né? Nós vamos aprender a calcular o risco do projeto, o quanto interfere, qual a probabilidade de acontecer, e assim, as aquisições, né? As partes interessadas e todo o embasamento. A segunda parte, está até grifadinho aqui, né? A professora andou pesquisando, ciclo de vida do produto. Vamos tirar esse aqui para não ficar pintado. Aí no ciclo de vida do produto, você vê que, olha, está na segunda parte, mas está na página 500 e tarará, né? Então, como que desenvolve, né? O ciclo de vida do produto, não, do projeto, né? Os grupos de processos iniciais, né? O plano de gerenciamento, né? O termo de abertura, grupo de processos, né? Como desenvolver os componentes, os planos desse, como definir o escopo, né? O que é uma estrutura analítica de projeto, né? Como que eu gerencio o cronograma, nós vamos ver essa pincelada, praticamente tudo, e aqui tem um material de suporte, né? Como que eu faço para estimar custo, fazer orçamento. Ó, nós temos estrutura e análise de projetos nesse semestre. Semestre que vem nós vamos ter planejamento estratégico e orçamento. Você vê que as minhas duas disciplinas, elas conversam, né? Uma depende da outra, né? A gente faz uma parte aqui, outra parte lá, vai e volta, porque uma disciplina é no começo do ano, outra é na sequência, né? Se eu pudesse escolher, eu daria primeiro o planejamento para depois dar o projeto, tá? É a turma da noite, tá nesse esquema. Mas é uma coisa que tem que alternar ali. Ou então começava da mesma forma, né? É a mesma turma, ó, qualidade, recursos, desenvolver equipe, comunicação, conduzir as aquisições, monitoramento e controle. Nossa, esse grupo aqui é muito 10. Vocês vão aprender muito em como controlar, olhar, rever, monitorar, né? Aí, grupo de processos de encerramento, que vem toda a fase de certificação. Ó, eu estou entregando, o que eu estou entregando é aquilo que foi pedido, né, de verdade. Então, a gente tem aqui também uma série de anexos, né, de apêndice, que também compõem essa... e toda a relação de figuras, de tudo. É muito legal as figuras que a gente vai estar usando. Bom, gente, ó, vocês viram 762 páginas. Um equipamento do nível, assim, de alto nível mesmo, né? O top, top. É isso que nós vamos estar trabalhando, tá? Olha, na aula de hoje, eu não passei atividade ainda. Eu vou ver se eu planejo a tarefinha e devo fazer um questionáriozinho, um questionário de marcar X no Google Forms, né? Fica mais fácil da gente corrigir, e para que vocês façam isso durante a semana. Mas vou trabalhar com isso agora. Enquanto isso, vocês podem estar atualizando quem não entregou, vai entregar, tá? Essa primeira tarefa que eu passei para vocês, esse já está contando ponto, tá? Então, é importante que vocês postem essa tarefa mesmo atrasada, não tem problema, tá? E a parte do chart, eu vou ver se eu testo aqui, fazendo o outro agora, e vamos ver se a gente continua, de repente, só fazendo para ver se melhora a questão da data, para que ele não trave antes da gente encerrar. Então, a nossa aula de hoje é isso. Fico aqui aberta para mais algumas considerações. Ah,
Tem algum orientando meu aí na turma? Deixa eu ver aqui. Isso é planejamento estratégico. Mas deixa eu tirar a gravação também.